Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe que cada um precisa nessa noite, Pai. Ô Espírito Santo, Deus, mais de Ti nesse lugar, Deus. Tem que cuidar dos seus filhos, Pai, seus filhos sabem. Seus filhos precisam de mais de Ti, Senhor. Mais de Ti nesse lugar, mais de Ti nessa casa, Deus. Abençoa a todos, Pai. Deus, cuida daquele que está a caminho, Pai, em nome de Jesus. Ô Deus poderoso, Pai, Senhor sabe. Eu preciso da minha vida, Pai. Faz um milagre, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Queremos buscar a Tua presença, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite, o que cada um veio buscar, o que cada um precisa. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos cada coração diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, cada um nessa noite. Venha falar grandemente, dá direções, Senhor, meu Pai. Dá, Senhor, meu Pai, aquilo que nós precisamos para estarmos firmes, Senhor, na Tua casa, na Tua obra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável a cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção desse culto, Pai. Seja um culto, Senhor, de maravilhas, de milagres, de poder, Senhor. Que seja um culto onde haja libertação, onde haja salvação, Pai. Derrama, Senhor, o Teu poder, a Tua glória neste lugar, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a sentir a Tua presença, Senhor. Sentir o Teu amor por cada um de nós que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Vai tomando direção, Pai querido. Vai trazendo as vidas de segurança. Aqueles que não chegaram ainda. E nós que estamos aqui, Senhor, nós queremos interceder, Papai querido, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor. Vem com a Tua presença sobre a vida deles, Pai. Ó Senhor, o Espírito Santo, Tu és bem-vindo. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós Te pedimos, Senhor, meu Deus, vem se mover no nosso meio. Vem se mover, Senhor, primeiramente no coração de cada um que está aqui, meu Pai. Venha se mover no ambiente, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor para Ti. Já vai recebendo todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Tudo que fizermos aqui, seja para exaltar o Teu santo nome. Que o Senhor seja engrandecido através de nós, Senhor, nessa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco, esteja nos capacitando, Senhor. Esteja, Senhor, meu Pai, também na direção do cultinho das crianças, Senhor, da salinha das crianças. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo esteja preparado neste lugar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não estou
Paz, igreja. Amém. Vou compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao 3. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Irmãos, aqui eu quero ressaltar que Davi, ele teve a sua atenção em uma mulher, que se a gente tiver continuidade na leitura, é o que faz ele cair no pecado, né? E muitas vezes a gente tem, aqui na Bíblia fala também em Mateus 14, quando Pedro estava andando sobre as águas e ele se distraiu com o vento, né? Estava forte, e ele acabou também caindo nas águas. Também João 12, quando Judas ele se impressiona com o perfume derrubado de Marta. O que eu quero dizer assim é sobre a nossa atenção. Aonde está a nossa atenção hoje em dia, né? Que muitas vezes a atenção é uma ferramenta poderosa que a gente pode usar a nosso favor. Assim, e muitas vezes pode também destruir a gente, né? Assim, aonde a gente está, nossa atenção quando a gente está no trânsito. Se a gente se desviar dessa atenção, e se quando a gente vem na igreja, a nossa atenção está onde? Será que está nos homens ou será que está na cruz? Né? Então que a gente vem aqui, está sempre atentos, né? Para a gente não cair nesses desvios, nesses ruídos do mundo de fora. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado meu Pai pela sua presença em nosso meio, né, Senhor? Que o Senhor continue, Senhor, fazendo a sua obra, Senhor, capacitando cada um do grupo de obreiros, do grupo de louvor, toda a equipe do som, Senhor. Que o Senhor traga uma palavra poderosa sobre cada um de nós, meu Senhor. Que o Senhor continue abrindo o céu, meu Senhor, para que a sua glória desça, meu Senhor. Que nós, todos os seus filhos aqui, meu Senhor, unidos, de mãos dadas, com os olhos ardendo e chamas, meu Senhor, rumo ao céu, meu Pai. Que o Senhor tire todo o ruído, toda a distração que atrapalha a gente, nosso objetivo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Sinto
Quem é digno de todo louvor, toda nossa adoração. Esse nome é Jesus. Amém. Vamos preparar o nosso louvor, nossa adoração para Ele. Amém. Amém. Tira o cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico aqui se senta sobre o
te adoro, Pai. Eu te adoro, Pai. Receba o nosso louvor, nossa adoração. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adoro, Pai. Até o último fôlego da minha vida eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Merece, merece. E eu te adorarei. Aleluia. O Senhor está curando a alma dessa noite. O Senhor está curando teu coração nessa noite. Sinta o toque do Espírito Santo. Você vai sair aqui diferente. Você não vai entender o que está acontecendo. Mas vai ser o Espírito Santo de Deus que Deus tocando no seu coração. Dá a Ele louvor, sua adoração a Ele. Ele é o único Deus. Ele é o único nosso Deus que merece a nossa adoração. Amém. Aleluia para o Senhor. Aleluia. Senhor, igreja. Coisa linda, né? Estou até emocionada. Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E que proveito tem os donos, a não ser o de ver esses bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Amém? Eu estava meditando em Eclesiastes, né, e chegou nessa parte e eu vi que essa parte de dinheiro é uma parte que todo mundo tem algo que aprender, né? E aqui a gente vê que fala que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E isso é em tudo, né? A gente tem essa mania que nada tá bom. A gente sempre fala, eu preciso disso, que daí eu vou estar bem. Aí conquista aquilo, quer de novo mais coisas. Então, e aqui fala, né? Doce é o sono do trabalhador, quer comer pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. E é isso, a gente tem que ter gratidão por tudo que a gente tem, não ficar só querendo mais, né? E Deus, ele na Bíblia está cheio de exemplos de que Deus quer que a gente seja rico, que a gente tenha dinheiro, mas a gente tem que ter o quê? Sabedoria para usar esse dinheiro, né? A gente tem que ter um coração grato, a gente tem que abençoar a vida das outras pessoas, ser generosos, né? Isso que Deus ensina pra gente. E o dízimo não é sobre o dinheiro, né? É sobre a nossa vida, quem entrega é o Senhor. Porque tudo que a gente tem é Ele que nos dá. A nossa força para trabalhar, nosso fôlego de vida, tudo é dele. Então, quando a gente vem aqui na casa do Senhor e dizima, a gente está honrando Ele, né? Mostrando gratidão, fidelidade. E a gente está criando conexão com o reino, né, de Deus. Porque a gente sabe que a nossa riqueza não está aqui na terra, que a gente não vai levar nada daqui. E até aqui, depois mais pra frente, está escrito, né? Como saiu do ventre de sua mãe, a ser nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então, que a gente tenha esse entendimento que aqui a gente está de passagem. E a nossa maior riqueza aqui é a gente ter uma vida de adoração a Deus, de entrega, de renúncia, de transformação, e que a gente possa sempre honrar Ele, né, com tudo que a gente tem. Amém? Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, tudo bem com vocês? Amém. Paz seja com todos, amém? Que maravilha, né? Adorar o Senhor, louvar o Senhor. E agora chegou a hora que as crianças e os adolescentes esperam. A hora de a gente subir para a salinha, amém? Ninguém vai subir hoje? Parece que vocês estão cansados. Está cansado? Brincaram muito hoje? Amém? Põe sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, são os pequeninos, são nossos adolescentes, que eles vão para subir da salinha para aprender mais de Ti nessa noite. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Senhor, abrir o entendimento deles, que o que eles aprenderam venha se esquecer quando crescer. Em nome de Jesus, Senhor, guarda eles, cuida de cada um, abençoa, cuida dos professores também. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Pode subir, tá bom? Obrigada por quem nos visita essa noite, sejam bem-vindos, que vocês venham fazer parte dessa família, né, essa grande família aqui quadrangular. Eu quero ministrar a palavra hoje, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e a palavra de Deus diz que os bebês, eles precisam tomar leite, mas os que já estão crescidos mais um pouco, pode comer uma comida mais forte. Então hoje eu quero dar uma comida mais forte para vocês. Amém? Vocês vão receber? Amém. Amém? Vamos comer uma comida mais forte hoje. E a palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Né? Então a nossa vida, nós somos seres espirituais e nós precisamos discernir o que é espiritual. Né? Então hoje nós vamos aprender a colocar em prática os nossos 5 sentidos espirituais. Amém? Quem quer aprender? Amém. Amém? Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós chegamos perto de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim que o povo perece por falta de conhecimento. Lá em Oséias está escrito isso. E depois as pessoas só falam esse comecinho, depois falam porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Quem são os sacerdotes? Jesus fala que somos nós. Nós somos reis e sacerdotes. Então quando a gente rejeita, né, o conhecimento que vem de Deus, nós perecemos. Então nós precisamos conhecer Jesus, amém? Então estamos aqui, precisamos conhecer Jesus todos os dias, cada dia mais um pouquinho, cada dia mais um pouquinho. É um processo, não é hoje eu não conheço e amanhã eu já conheço. Não, é um processo, é caminhada, dia a dia. Cada dia nós conhecemos mais, quanto mais nós buscamos o Senhor. Mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que temos e somos, precisamos buscar o Senhor. Você está aqui nessa noite buscando o Senhor, amém? Amém. Só que essa busca do Senhor nessa noite é pouco, é pouco. Se na sua casa você não buscar o Senhor também, quando chegar no próximo sábado, você já vai estar desnutrido espiritualmente. Então você precisa buscar na sua casa também. Precisa ler a Bíblia, precisa orar, jejuar, né? Então, mas hoje nós vamos aprender a respeito dos 5 sentidos espirituais, né? Os sentidos espirituais são uma maneira bíblica e teológica de descrever como o ser humano pode perceber e discernir as realidades de Deus, além do que os olhos físicos veem e os ouvidos naturais ouvem. Assim como nós temos sentidos físicos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, a Bíblia mostra que há uma dimensão espiritual em que esses sentidos também podem ser abertos, treinados e exercitados. Repete, abertos, treinados e exercitados. Então nós precisamos exercitar os nossos sentidos espirituais. Essas 2 semanas atrás eu falei sobre ouvir a Deus. Quem lembra dessa mensagem? Amém. Né? Eu falei sobre ouvir a Deus. Hoje eu vou falar mais um pouquinho, porque hoje nós vamos passar por todos eles. E a nossa face, no nosso rosto, existem 7 orifícios, né? 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca e 2 narinas, né? Esses 7 orifícios exemplificam os 7 Espíritos de Deus que está citado lá em Isaías,
2, que fala assim, eu vou ler. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, porque às vezes eu falo um pouco rápido. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Quem recebeu o Senhor Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo. Todos já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Então você já tem o Espírito Santo aí dentro. Amém? E todos esses Espíritos, 7 exemplificações do Espírito, de sabedoria, né, que eu falei agora, de conhecimento, já está aí dentro de você. Só que nós precisamos colocar em ação. Né? Está aí adormecido, mas nós precisamos colocar em ação. Então, o primeiro é o Espírito do Senhor. A presença de Deus habita em nós. Amém? Essa sabedoria, o Espírito que nos ensina a aplicar o conhecimento de forma correta no nosso dia a dia. O entendimento, ele abre a nossa mente para compreender as Escrituras e discernir os tempos. Conselho, o Espírito Santo nos guia em decisões. Fortaleza, ele nos dá força para vencer tentações e resistir nas batalhas espirituais. Conhecimento, revela os mistérios de Deus e nos faz crescer no entendimento espiritual. Temor do Senhor, produz reverência, santidade e submissão a Deus. Você tem esses 7 aí com você, amém? Nós temos. Nós temos, você sabia disso? Que nós temos tudo aqui dentro da gente já? Se nós temos Jesus, nós temos todos esses aí dentro, né? Em resumo, quem tem o Espírito Santo tem a sua plenitude, né? Mas precisa aprender a andar no Espírito e deixar que esses atributos se manifestem no caráter e nas escolhas, né? E assim como nós temos os nossos sentidos naturais, né, nós temos os nossos espirituais, né? Mas a gente não percebe, muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida no automático. A gente vem para a igreja, senta no banco, escuta a mensagem, sai dali, já quando é domingo já esqueceu até o que foi pregado, né? Então a gente, a nossa vida está no automático, no automático. Só que a partir de hoje, eu vou falar para vocês, para tudo. Nós vamos começar a viver o Espírito. Quem não vive ainda, vamos viver o Espírito. Olhar para as coisas espirituais, né? Porque o natural só faz a gente ver coisa ruim. Só faz ver calamidade. Só faz deixar a gente para baixo, né? Se a gente começa a ver coisas ruins, a gente fica com depressão, fica para baixo. Então a gente vive na contramão do mundo. O mundo está indo assim, a gente está indo assim. E a gente precisa mudar nossa mente para ver as coisas boas, né? Para começar a ver, Jesus é bom, tudo que Ele faz é bom, Deus é maravilhoso, Ele cuida de cada um de nós, Ele dá saúde, dá trabalho, dá tudo. Então nós precisamos parar muitas vezes de reclamar, né? E ver que Jesus é bom, né? E por que essas cadeiras não estão cheias de gente querendo Jesus, gente? Não é? Jesus é bom, é maravilhoso. Então, voltando aqui para a visão espiritual, né? Vamos começar a ensinar a visão espiritual. Então, a visão espiritual refere-se à capacidade de enxergar além do natural, percebendo as coisas de Deus e os movimentos espirituais. Temos um exemplo na Bíblia, amém? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. 2 Reis 6,17. 2 Reis 6,17. Diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essa passagem acontece que Eliseu, o profeta de Israel, estava sendo perseguido pelo rei da Síria. E o exército inimigo começou a cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. E o servo do profeta, ele saiu de manhã e ele viu aquele monte de soldados, de carros, e ficou em pânico. E ele falou assim: ai meu senhor, o que nós vamos fazer? O que nós faremos? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas quem?
O servo não estava vendo ninguém. Como que ele estava falando mais é o que está com a gente do que o que está ali? Né? Ele ficou sem entender. Então, Eliseu ora para que Deus abra os olhos espirituais do servo e ele enxerga o exército celestial ao redor dele. Né? Os nossos olhos, eles precisam ser abertos, porque o servo ele só estava vendo o natural, né? O medo. Quando a gente vê o natural, a gente fica com medo, né? Tem pessoas que não conseguem sair de casa até com medo do que acontece, com medo de situações, tem medo. E o medo, ele é contrário às coisas de Deus. Porque medo é um espírito. Nós não podemos aceitar o medo na nossa vida, né? É um espírito que oprime a vida das pessoas, né? Eliseu, ele via o espiritual, então ele tinha confiança. Ele falou, você não está vendo? Maior é o que está conosco do que está com eles. Então o espiritual, ele vê, né, as coisas espirituais. E o exército da Síria parecia forte, mas o exército celestial era muito maior. E Deus sempre tem recursos invisíveis para proteger, sustentar e guiar. Não é? Quantas vezes na nossa vida a gente não vê solução, mas a gente continua orando e Deus manda a solução, Deus envia um escape, né? Como nós louvamos aqui, né? Deus cuida de cada um de nós. E lá em Romanos 8:31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E a gente se aflige com tantas coisas, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nós precisamos estar firmes com o Senhor. Quanto mais nós estamos firmes com Ele, menos abalados nós ficamos com as lutas que vêm, com as situações que vêm. Né? Nós não podemos largar da mão de Jesus de maneira nenhuma. Né? Mesmo quando a gente está passando uma situação difícil, que a gente sente que está cercado, mas a gente precisa ali segurar na mão de Jesus e ter certeza que nós vamos estar guardados nele. Amém? Então a oração, ela abre os olhos. Eliseu, ele não discutiu e não tentou convencer o servo, ele orou. Né? Quantas vezes na nossa vida a gente quer trazer as pessoas para Jesus à força, né? Quer falar, agora você vai, né? Mas não é assim. A gente tem que orar. Quando a gente ora, o céu se abre e Deus faz milagre. Né? A oração tem esse poder de abrir os céus, né? E como aqui, né? Que abriu os olhos do servo ali e ele viu ali o exército de anjos, né? E a visão espiritual, ela não vem por lógica, mas por revelação de Deus. É o Espírito Santo que ilumina os olhos do coração. Está lá em Efésios 1:18. Efésios 1:18 diz assim, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Né? Então os nossos olhos do coração são iluminados. Né? A presença de Deus é a nossa maior segurança. O servo e os cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Esse fogo lembra a glória e o poder de Deus que protege o seu povo. Nós não estamos sozinhos. Lá em Salmo 3:3 diz assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Amém? Amém. Me faz andar de cabeça erguida. Diante das dificuldades, diante dos problemas, das situações, nós temos um Deus, então nós temos que andar de cabeça erguida. De cabeça erguida e firme. Amém? Quem enxerga só o natural vê problemas. E quem enxerga o espiritual vê soluções. Olha só. Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós consigamos ver o espiritual. O que Deus está fazendo, o que Deus está movendo. E não colocar os nossos olhos nos problemas. Amém? Amém. A audição espiritual, a gente falou isso há 2 semanas atrás. Então vou falar, né? Assim, só passar por cima, né? A audição espiritual é ouvir a voz de Deus e discernir o que o Espírito Santo fala. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em Apocalipse, João escreve várias vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvido todo mundo tem, não é? Todo mundo tem ouvido. Mas está ouvindo?
Eu lembro que eu preguei 2 semanas atrás que nossa cabeça está acostumada com muitas vozes, que a gente fica assistindo vídeo em TikTok, etc., e fica vendo as vozes de muita gente. E isso confunde a nossa cabeça com a voz de Deus. A gente precisa separar um tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Quando a gente vai orar, não é você chegar, ajoelhar e soltar a metralhadora para cima de Deus. Não, você tem que aquietar o seu coração, aquieta sua alma, seu coração, e escuta Deus falar com você. Você tem que escutar o que Deus está falando. Né? Às vezes a gente, me coloco também nisso. Chega, ajoelha, Senhor, obrigado pelo dia, protege minha família, em nome de Jesus, amém. Eu estou roncando já, diz o pastor que eu ronco. Parece uma brincadeira, ele fala. Aí a gente já está, né, roncando, porque nem ora direito. Escutou Deus falar alguma coisa? Não escutou nada. Já está dormindo, só no sonho, né? Por isso que Deus fala comigo tanto em sonho. Toda noite eu sonho, porque acordada está difícil. Aleluia! Né? Mas Deus, Ele fala conosco, a Bíblia mostra, pela palavra, pela Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Né? Pelo testemunho interior, aquela voz daqui de dentro. Né? Presta atenção numa coisa. O diabo nunca vai mandar você fazer coisas que é para Deus, não. Viu? Que é contrário à Bíblia. Deus sempre vai mandar, o que Ele vai falar com a gente, coisas que concordam com a Bíblia. Sempre. Palavras que concordam com a Bíblia. O que não é, ou é o diabo ou é a nossa carne. A nossa carne, ela quer tudo de bom. Né? Ela só quer folgar, só. Comer, dormir, só quer folgar. Né? Pela paz de Cristo, quando nós sentimos a paz, quando nós tomamos a decisão, nós sentimos uma paz, né? Então também é. Também podemos escutar o Senhor através de pessoas que têm dons espirituais. Essas pessoas, Deus revela para elas e elas falam conosco através dos dons espirituais. Né? Como desenvolver a sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Você quer saber como que a gente pode ouvir mais a voz de Deus? Você acha que vai vir uma varinha mágica? Você está escutando a voz de Deus? É assim não. Infelizmente não é assim não. Vida de oração constante. Constante é o quê? Todo dia. 10 minutos, aí depois você vai aumentando. 15 minutos, né? E você vai ver o que você gosta mais. De ficar lá no Instagram assim, ou de orar? Ou de ficar de joelho orando, né? Meditação diária na palavra, diária, todo dia. Obediência imediata, né? Deus falou, obedece. Deus falou, obedece. Deus falou, obedece. Então é assim. Agora, se Deus falou, a gente não obedece, né? Finge que faz cara de paisagem, né? Que Ele fala, Deus não vai falar de novo. Né? Então, é um relacionamento. Ele fala, a gente obedece. Silêncio e solitude. Ou seja, a gente separar um tempo em silêncio para escutar Deus. Porque a gente muitas vezes só quer falar e não quer escutar, né? E também comunhão com o corpo de Cristo, né? Deus confirma a sua voz através dos irmãos. Quando nós estamos aqui, né, em comunhão, quando nós estamos bem um com o outro, Deus fala conosco também através disso, né? Sentimos a presença de Deus, né? Então a voz de Deus, né? Como que nós podemos diferenciar a voz de Deus, a voz da carne e a voz do inimigo? A voz de Deus, ela traz paz, direção e edificação. A voz da carne, ela busca satisfação imediata e é egoísta, só quer para si. A voz do inimigo gera acusação, medo e confusão, né? E a voz de Deus sempre estará em harmonia com a Bíblia e o caráter de Cristo. E também isso é para sonho também, viu? Quando a gente sonha algo que te deixa oprimida, te deixa para baixo, te deixa mal, não foi o sonho de Deus, foi o sonho do inimigo. Você já pode repreender. Não aceite esse sonho não, repreende em nome de Jesus. Né? Agora, se você tem um sonho, você sente, mesmo que seja um sonho ruim, mas você sente paz naquilo, né? Pode ser uma direção de Deus. Né? Você sente paz naquele sonho, então é assim também que a gente vai discernindo os sonhos.
Amém? Até aqui, gente? Estão entendendo? Estou falando muito rápido? Glória a Não? Deus. Então nós vamos falar agora do paladar espiritual. Você sabia que as coisas de Deus têm gosto? Tem paladar? Olha, lá no Salmo 34, diz assim, eu não marquei o versículo, mas está lá no Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como a gente vai provar? Provar e ver. Como você vai provar? É você que tem que provar. Eu não posso provar nada para você, não. Né? Por exemplo, se eu comer mel, eu falar para você, olha, o mel é bom, é uma delícia, é docinho. Como você vai saber se você não provar? Não é? A presença de Deus é assim também. Eu posso falar para você, a presença de Deus é maravilhosa. Nossa, a gente sente uma alegria tão grande. Mas você só vai saber quando você sentir a presença de Deus. Não é? Então, provar é isso, você viver. Provar é isso, né? Esse Salmo 34, ele foi escrito por Davi em um momento delicado. Ele estava fugindo de Saul e se fingiu de louco diante do rei Abimeleque, né? Está lá em 1 Samuel 21, do 10 até o 15. Depois você pode ler em casa. E mesmo em meio ao perigo, Davi exalta a bondade de Deus e convida o povo a experimentar essa bondade por si mesmo. É um salmo de confiança, gratidão e encorajamento. Leia o Salmo 34, maravilhoso. Então, nós aprendemos o quê? Provar e vede a experiência, né? Não teoria, mas a experiência que nós precisamos ter. O verbo provar é usado quando alguém experimenta um alimento, né? Então, isso aponta para o paladar espiritual. Deus não é apenas conhecido pela mente, mas pelo seu coração, né? Jó disse assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Jó 42:5. Né? O Senhor é bom, a sua bondade é real e acessível. Quem prova da presença de Deus percebe que Ele é maior que qualquer circunstância. Amém? Então nós precisamos provar da presença de Deus. Lá em Provérbios 18:10, diz assim, Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro, né? É a segurança em Deus, né? Isso aqui eu estou falando ainda sobre o Salmo 34, né? Então, que a partir de hoje a gente não viva mais só de ouvir falar de Deus, os testemunhos das pessoas, que a gente venha gerar testemunho em Deus, amém? E cada um de nós venhamos a ter testemunho com o Senhor. É maravilhoso quando Deus fala conosco, é maravilhoso quando Deus nos dá uma direção. Ele está disponível para a gente todo o tempo, 24 horas. Nós que somos muito ocupados e às vezes a gente não acha que não tem um tempinho para dobrar o joelho e falar com Ele. Mas nós precisamos tirar um tempo. Jesus está às portas, Ele está voltando. E Ele não vai levar uma igreja de qualquer jeito. Uma igreja com a roupa toda rasgada. Você queria uma noiva toda esbagaçada para você casar? Não, não é assim. Deus também não quer. Jesus também não quer uma noiva toda de qualquer jeito. A gente tem que se preparar. A gente tem que estar bonita, adornada, maquiada, né? Com joias, né? Toda chance. O nosso noivo, Jesus, que veio nos buscar. Não é? Então a gente precisa se preparar. Então, em cada situação difícil, busque provar a bondade de Deus. Ele continua sendo bom. E refugie-se em Deus diariamente. Quando nós passamos por problemas, por lutas, se esconda no Senhor. Né? Porque a palavra de Deus lá no Salmos diz que aquele que habita no esconderijo do Senhor descansa debaixo das suas asas. Né? Eu e você habitamos no esconderijo do Senhor, então nós podemos descansar debaixo das suas asas. Gente, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Né? Deus não quer ser apenas conhecido de ouvir falar, Ele quer ser provado no íntimo do coração. Amém? Quero ver testemunhos, hein? Depois dessa ministração aqui. Quero ver testemunhos. Vamos lá. Lá em Salmo 119, 103, fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Olha
só. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Ezequiel 3:3. Deus manda o profeta comer o bolo e ele sente que era doce como mel. Né? E Hebreus 6:5 fala daqueles que saborearam a boa palavra de Deus. A palavra de Deus tem sabor. Amém? Tem sabor. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então que nós venhamos ter prazer em saborear a palavra de Deus. Que a partir de hoje, quando você sentar para ler a Bíblia, você tenha prazer para ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Assim como nós nos alimentamos numa refeição e precisamos mastigar, né, a refeição, assim a palavra. Nós precisamos mastigar, sentir, né? E como nós fazemos isso? Leia devagar. Não pega a Bíblia e leia assim, lendo tudo assim. Ah, eu li um capítulo inteiro hoje. Mas você lembra alguma coisa que você leu? Não. Você leia devagar e pensando naquilo que você leu, meditando naquilo que você leu. Né? Medite alguma frase, um versículo ao longo do dia. Né? Ore sobre aquele versículo. Se não entendeu, peça para o Espírito Santo te ajudar. E coloque em prática aquilo que a palavra ensina. Né? Então é quando ela se torna alimento real, quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra ensina. Saborear a palavra de Deus é transformar leitura em experiência, e experiência em vida. Né? Então, vamos saborear a palavra de Deus. Amém? Amém. E também eu quero falar sobre o olfato espiritual. Né? Sabia que nós temos um olfato espiritual? Nós sentimos cheiro. Né? Sentimos cheiro. Simboliza o discernimento e também a adoração como uma agradável diante de Deus. Segundo Coríntios 2:15, Paulo diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Eu e você somos o bom perfume de Cristo. E também, né, através do olfato, nós podemos sentir o que é bom para Deus e o que não é. Né? Muitas vezes a gente sente uns cheiros que não é muito legal para Deus. Né? O pecado tem cheiro, sabia? O pecado tem cheiro, eu sinto cheiro do pecado. Então isso, conforme o tempo, a gente vai conseguindo discernir. Conforme a gente tem mais o quê? Conhecimento. O conhecimento que faz a gente ter os nossos sentidos aguçados. Por isso que nós precisamos de conhecimento. Né? Invista seu tempo em conhecer a palavra de Deus. Né? Em fazer cursos. Nossa, os cursos são maravilhosos. Né? Eu aprendo muita coisa na faculdade, mas os cursos também são muito bons. Ler livros, a gente aprende muito também nos livros. Que tempo que você faz isso, pastora? Você trabalha na fábrica das 8 às 5? Ah, tem que ter tempo. Você tem que ter um tempo, arruma um tempo. Eu acordo 4 horas da manhã para fazer isso. Fica com sono durante o dia? Não fico não. Não fico não. Então a gente precisa se dedicar. Se a gente quer ter os sentidos espirituais abertos, a gente tem que se dedicar. Porque, como eu falei, não cai do céu não, gente. Cai do céu é chuva. Né? Então, as bases bíblicas que eu quero ler, o perfume da adoração. Lá em Êxodo 30, 34, 38, Deus ele ordena para Moisés para fazer um incenso sagrado para queimar diante dele no tabernáculo. O cheiro simbolizava a oração e a adoração subindo ao trono de Deus. E Apocalipse 5:8 confirma isso. As orações dos santos são como incenso diante de Deus. Quando eu e você oramos, aquela oração, ela sobe como uma fumaça de incenso e chega até as narinas de Deus. Toda vez que você for orar, se você pensar nisso, tenho certeza que você vai orar mais tempo. Você pensa assim, ai, Deus está recebendo essa oração aqui assim, ó, como fumaça subindo até a presença dele. Meu Deus, isso aí anima qualquer um a orar mais tempo, amém? Amém. Né? E nós, cristãos, como o bom perfume de Cristo, né? Como eu falei, para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nossa vida deve exalar o cheiro de Cristo. Ou seja,
Nossas atitudes revelam a presença de Deus onde estamos. E agora você pegou aí, pastora. Nossas atitudes faz mesmo a gente parecer com Cristo? Analisa você, não responde nada para mim não. Então as nossas atitudes precisam exalar o bom perfume de Cristo. Precisa revelar de quem nós somos. Né? E pecado todo mundo peca, viu? Todo mundo peca. Isso aí não tem como não pecar. Né? Todo mundo, até nós vamos pecar. Né? Mas nós pecamos sem querer, pedimos perdão para Deus, né? E continuamos a nossa caminhada. O que nós não podemos ter é iniquidade. Iniquidade é você saber que é pecado, que não agrada a Deus e você continuar fazendo. Isso é uma iniquidade, isso não agrada a Deus. E a iniquidade, ela traz demônios para a sua vida. Entendeu? A iniquidade de fazer coisas erradas, que você sabe que é errado, você continua fazendo, traz demônios para a vida das pessoas. Deus o livre, né? Deus o livre. Então, já está sabendo. Isso daí, amém? Amém. Então, através do olfato espiritual, nós discernimos o que vem de Deus e o que não vem, né? E a adoração, como um aroma agradável ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, né? Você liga lá, experimentou? Liga o louvor lá, mais alto na sua casa, na televisão, coloca lá o louvor para você ver como o ambiente muda. Até às vezes está uma discussãozinha assim, né? O cachorro vem lá assim, e você tropeça nele lá. Que a minha cachorrinha é isso, você está lá, daqui a pouco ela está passando lá, aí você não vê, você tropeça nela, quase cai lá no meio da casa, né? Aí o cachorro vem perturbar a gente, já tira a paz, mas aí você colocar um louvor, até a cachorra fica mansa, com a benção, fica dormindo lá no lugarzinho dela o dia todo. Uma maravilha. Experimenta colocar um louvor, é maravilhoso, né? Quando já passou alguém perto de você usando um perfume forte? Não é marcante? Não fica com aquele cheiro o dia todo no nariz? Ainda mais aqui nas fábricas do Japão, se a gente usar um perfume mais forte, eles reclamam, né? Porque eles não estão acostumados com perfume assim. Mas sempre tem uma brasileira assim que gosta do perfume assim, chega na fábrica, né? Aí as japonesas reclamam. Mas quando nós passamos tempo com Jesus, nós pegamos o cheiro dele, né? E aí, todo lugar que a gente vai, esse bom perfume de Jesus exala para as pessoas, né? E isso é maravilhoso, né? Então, para a gente ter o bom perfume de Cristo, a gente precisa vigiar, perceber quando algo não está bem, quando algo não gira bem espiritualmente, né? Enganos, tentações, más companhias, que a gente sabe que não deve andar com aquelas pessoas que a gente anda, né? Então isso daí, né, é ruim. Cultivar a oração e a adoração e ser um testemunho vivo, né? Onde a gente estiver, que as pessoas saibam que a gente é de Jesus e que sintam o perfume de Cristo na sua vida. Né? Então, o olfato espiritual é a sensibilidade de perceber o que agrada a Deus e exalar o perfume de Cristo no mundo. Amém? Vamos lá? Então, falta agora o tato. Amém? Vamos para o tato? Tato espiritual. O tato espiritual é sentir a presença de Deus e o toque de Deus. Ou perceber o peso espiritual de algo. Você já entrou em algum lugar, alguma casa, estava pesado o ambiente? Você já percebeu isso? Já foi? Nossa, está estranho, né? Eu às vezes o pastor gosta de trocar de carro. Ele ama trocar de carro. Ele está no carro aqui, daqui a pouco você nem sabe onde o carro está com outro carro. Aí daqui a pouco ele gosta. Só que eu entro nos carros e sinto o peso que está dentro do carro. Eu sinto, eu já pego o óleo, já vou ungir o carro. Em nome de Jesus, sai daqui, eu não sei que esse carro foi feito, onde andou, mas a partir de agora que ele é meu. Está repreendido em nome de Jesus, vai ser para meu uso da igreja, né? Já oro, unjo ali o carro todo, pronto. Né? Porque a gente sente, eu sinto, né? Você também vai começar a sentir, vai começar a discernir. Né? Então, eu quero contar aqui um testemunho que eu escutei na internet, mas eu acho que vai edificar vocês. Tinha um jovem que ele frequentava uma igreja. Mas ele estava passando por uma fase de tristeza e solidão.
Ele orava, mas ele sentia que suas palavras não passavam do teto, né? Em uma noite no culto, durante o louvor, ele fechou os olhos e disse em silêncio: Senhor, eu queria sentir o seu abraço, só queria saber se o Senhor ainda está comigo. E de repente sentiu algo diferente, uma paz invadiu seu coração e sentiu como se braços invisíveis o envolvessem. Era como se alguém o abraçasse com ternura. Começou a chorar, e não era mais tristeza, era alívio. E naquele dia ele testemunhou, dizendo que Deus o abraçou, né? Vocês já não passaram por isso? Teve dias de eu chegar na igreja tão triste, porque são 23 anos de caminhada com o Senhor. Você acha que nesses 23 anos eu não passei por luta, por tristeza, por momentos difíceis? Teve dia de eu chegar na igreja só o bagaço, só se arrastando, né? Mas consegui chegar para a glória de Deus, né? E quando chegava aqui, a presença de Deus vinha, me envolvia, eu saía que nem... né? Esses dias mesmo eu vivi algo, vou até contar para vocês. Quando que foi? Quinta-feira? Foi quarta-feira, né, Stephanie, que eu fui lá, né? Fazer um discipulado com essa menina linda, maravilhoso. Como é bom a gente fazer discipulado. E eu estava cansada, porque tem uma moça que trabalha comigo e ela tirou férias esses dias, porque a filha dela está na escola japonesa e estava de férias. Aí esses dias ela não foi. Aí, conclusão, eu dependo do serviço dela. Aí, o que teve que acontecer? Eu tive que fazer o serviço dela e o meu. Mas eu estava cansada essa semana, estava cansada. Eu falei, meu Deus do céu, ainda cheguei em casa, a pessoa falou assim, vamos ali comigo buscar o carro. Ô, misericórdia, viu? Eu falei, tá bom, vamos. Aí depois eu fui na Stephanie para dar o estudo. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu sentei, eu peguei o material para dar o estudo dela, gente, o cansaço foi embora. Não senti mais nada, mas foi uma bênção. A gente conversou tanto, a gente estudou tanto. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se você quiser fazer o discipulado, você fala comigo, tá? O meu tempo está disponível para dar discipulado também, tá bom? Então vamos aprender a palavra de Deus. E assim é o toque do Senhor na nossa vida. Nós precisamos do toque dele, né? E lá em João 14:16, Jesus fala a respeito do Espírito Santo, né? Então fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito Santo, Ele é nosso Consolador, é aquele que está conosco o tempo todo, né? E a gente pode compartilhar com Ele nossas tristezas, nossos problemas, né? E Ele vai nos ajudar, né? E qual que é o propósito dos sentidos espirituais? Né? Diferenciar o que vem de Deus e o que não vem. Ter um relacionamento com Deus, né? E estar atento ao que o Espírito Santo está fazendo e cooperar com Ele. E eles podem ser ativados pela oração, pela palavra e pela prática da fé. Eu ia falar 7 maneiras de despertar os sentidos espirituais no dia a dia, mas está tarde já, né? Já vai dar hora, vocês não querem escutar não, né? Não? Não quer? Não quer? Está tarde já? Para a gente falar sobre isso? Não? Tá mais um tempinho? Amém? Então, 7 maneiras bíblicas da gente despertar o sentido espiritual no nosso dia a dia. Quem quer saber? No nosso dia a dia, hein? Olha lá, vamos falar. Pela palavra de Deus, olha, né? A Bíblia é um alimento espiritual. Né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, a primeira pessoa que escuta a palavra é você mesmo. Mesmo que você leia sem voz. Porque na sua cabeça ecoa, não ecoa? Quando você está lendo em silêncio, então você é o primeiro a ouvir, né? Vai ficar no seu ouvido. E isso é tremendo, né? Não só ler a Bíblia, mas colocar em prática, né? Colocar em prática também a palavra de Deus. Pela oração constante, todos os dias, vigiai e orai, diz Mateus 26:41, né? E separar momentos para a gente estar orando, né? Durante o dia, ou de manhã, ou de noite, né? Aí você vê. Pelo jejum, o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito, né? Nós estamos fazendo o jejum de 21 dias de Daniel, né? Estamos no 6º dia, já amanhã é o 7º dia. Eu já fiz 21 dias, entreguei e comecei de novo. Né? Então, a prática do jejum também
nos aproxima de Deus, né? Faz nós ficarmos mais sensíveis à voz do Senhor, né? Quarto, adoração e louvor. Então, quando nós adoramos o Senhor, através de louvores, através, né, de adoração. E quem canta no caminho do trabalho? Demora 40 minutos para chegar até o trabalho. Eu vou cantando daqui até lá. Tem japonês que para do meu lado, meu Deus, essa hora da manhã, essa manhã já está assim, esgoelando, meu pai do céu. Mas eu posso entrar até no carro pensando, ai, mais um dia de trabalho, ai, meu Deus do céu, chegar lá, aquele serviço, né? Porque eu sou gente, eu também penso assim, né? Aí eu entro dentro do carro, coloco um louvor lá, que eu gosto daqueles louvor, não vão escandalizar, né? Pregador Lu, aqueles bem de choque e fogo mesmo, assim. E eu vou dançando, vou cantando, aí os japoneses falam, meu Deus do céu, né? Mas eu chego no serviço diferente, chego animada lá, né? Faça isso, experimenta, põe um louvor que você gosta lá, né? Então, sexto, pela comunhão com os santos, andar com pessoas espirituais te ajuda a chegar mais perto de Deus, olha só. Não anda com quem não quer saber nada de Deus, não, gente. Isso aí só vai te levar para baixo. Anda com pessoas que falam de Deus, fala de experiência com Deus, conta louvor diferente para você. Olha, se tem um louvor hoje que é bênção, vou compartilhar com você. Né? Esteja com pessoas que falem de Deus e das coisas de Deus. Né? Venha para os cultos, a gente só tem um culto por semana, amém? Só temos um culto no sábado. Na sexta-feira nós temos um culto de oração também, 7h30 da noite. Mas eu sei que vocês trabalham também, né? Às vezes é difícil. Mas quem puder vir no culto de oração também é maravilhoso. Né? É pela prática da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, né? Também escutamos melhor a Ele. E o sétimo, o exercício. Cada vez que nós perguntamos ao Senhor, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Como o Senhor pode me direcionar nessa situação, nesse problema? Né? Cada vez que nós perguntamos, a gente está treinando os nossos sentidos espirituais, porque Ele vai falar e a gente vai ouvir. Né? O que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Porque tudo que nós passamos na nossa vida, Deus quer nos mostrar algo, Ele quer nos ensinar algo. E se a gente não aprende na primeira vez, infelizmente nós vamos passar por aquilo de novo, até a gente aprender. Gente, isso é muito triste, você ficar repetindo aquele problema sempre, porque a gente não aprendeu. Né? Então, a gente venha, em nome de Jesus, né, conseguir a discernir o que Deus quer em cada situação.